Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. E a nossa convidada de hoje é a primeira-dama de Suzano, Larissa Schuch. Seja muito bem-vinda, primeira-dama. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Deixo aqui o meu abraço a todos que estão nos assistindo e sempre à disposição aqui de vocês. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua atuação. Você, além de primeira-dama, você também é presidente do Fundo Social de Solidariedade, é dirigente do SASP e você é bastante ativa nas suas funções e até mesmo nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco como você enxerga a evolução do papel de primeira-dama ao longo desses últimos anos e como você concilia toda essa questão de vida pessoal e o trabalho que é muito atuante aqui na cidade de Suzano. Bom, Léo, durante esses anos, né, eu acho que o papel da primeira-dama, as pessoas, a sociedade, né, colocam um padrão ali. A primeira-dama é aquela esposa do prefeito, fica lá, um bibelozinho e tal. E quando eu entrei junto nessa com o Rodrigo, lá em 2017, eu sempre falava para ele, bom, você que me conhece, você sabe que eu não quero fazer um papel ali de bibelozinho, eu quero, de fato, colocar projetos em práticas para a gente estar atuando ali junto com a população. E foi isso que eu vim construindo durante todos esses anos. Então, eu até deixo um pouco de lado esse título, esse status aí que a sociedade nos impõe, né, de primeira-dama, e foco muito na parte dos meus projetos. Então, hoje, dentro da prefeitura, eu sou totalmente voluntária, mas atuo como presidente do Fundo Social. Além disso, estou à frente do SASP, onde nós realizamos toda a parte de capacitação, projetos especiais, que é o que me chama também bastante atenção, que é onde a gente consegue ajudar as pessoas a crescerem na vida, se transformarem. Então, a gente sai um pouco daquela parte do assistencialismo, né, de ficar entregando uma cesta básica para conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem. E fora isso, tem outros projetos ali que eu toco também na prefeitura, como o Centro de Convivência da Melhor Idade. Os idosos também são os meus xodozinhos. Eu vejo o quanto que eles precisam, né, de acolhimento, de apoio, porque eu sempre fico pensando, um dia eu vou ser um deles e eu vou querer também que alguém cuide de mim. Então, é muito gostoso ver e a gente aprender também, né, com as histórias deles, com a experiência de vida. Então, isso também me chama bastante atenção e fico muito feliz de estar à frente do CCMI. E fora isso também, eu tenho todo o meu lado aí da natureza, cuidando do viveiro municipal e os meus amiguinhos de patas, né, o Play Pet também, que é algo que eu tenho um carinho enorme de estar à frente. Então, acho que foi ao longo desses anos construindo essa história, mostrando que o papel de uma primeira-dama vai muito além dessa parte que a sociedade impõe. A gente pode fazer muitas coisas e a gente pode ajudar muitas pessoas com os nossos projetos. E você falou que quando ali o prefeito Rodrigo Schuch decidiu que queria disputar a prefeitura, falou assim, não, eu quero ser prefeito, eu quero que você seja a primeira-dama ao meu lado. Conta um pouco pra gente como é que foi a sua primeira reação quando o prefeito decidiu lá atrás, eu falei assim, não, quero participar da política e eu quero que você esteja lá do meu lado. Como é que foi sua reação? Você ficou assim meio preocupada? Você já ficou ansiosa? Não, vamos, já entrou de cabeça no projeto? Como é que foi? Na verdade, a minha história com o Rodrigo, nós estamos juntos há quase 2 décadas, né? Então, eu tô desde ali do começo do Rodrigo e muita gente pensa assim, você conheceu o Rodrigo político? Não, eu conheço o Rodrigo desde quando o Rodrigo engenheiro, nós trabalhávamos juntos numa empresa e ele sempre teve essa vontade. Então, desde o começo dele, assim, que ele trabalha na política, eu sempre estou nesse projeto junto com ele, acompanhando toda essa história. Então, eu vejo também, Léo, que foi uma construção. Então, quando nós tomamos ali uma decisão, eu, Rodrigo, a gente sempre toma decisões ali em conjunto, né? Foi algo que, ao mesmo tempo que a gente fala, e agora? Mas foi algo natural também, porque era algo que a gente vinha construindo desde lá de trás do nosso projeto de vida. E, assim, em primeiro lugar, era uma vontade que o Rodrigo tinha, uma vontade que eu estava ali apoiando ele, então foi algo bem que natural, assim, mas a gente sabia dos desafios que nós íamos ter na nossa vida também, porque não é fácil, sim, né? Todo mundo imagina, assim, ser prefeito, estar ali ao lado do prefeito, dos projetos, exige muito da nossa vida, né? Então, até nós deixamos muitas coisas da nossa vida de lado durante esse período aí de quase 8 anos, para que a gente pudesse, de verdade, se dedicar, estar no
na frente de uma cidade de quase 330 mil habitantes, é uma responsabilidade tremenda, não é brincadeira. Então, tem muita gente que acha que é fácil, mas você tem que ter consciência da responsabilidade que você está tendo ali, que é o cuidado, é você pensar nas pessoas, é deixar de pensar em você para você cuidar de uma cidade como um todo. Aí eu trato todos vocês como meus filhos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e cada um tem o seu tipo de pensamento, o seu gosto, é ser humano. Então, tem muita gente que pensa assim, eu vou me candidatar. Pensa que é só ir lá, se candidatar e tá tudo bem. É muito complexo esse mundo, você tem que estar super preparado, tem que estar com o seu psicológico preparado e ter a vontade também. Sim, e depois desses 8 anos, assim, já vão dar 8 anos agora ao final de 2024, e a gente sabe que o prefeito Rodrigo Axuxi não pode se reeleger. Qual o sentimento que vocês têm depois, quando você olhando para trás, quando vocês entraram na prefeitura em 2017 e hoje 2024, que já está na iminência de terminar esse segundo mandato, como você enxerga tudo isso? Olha, Léo, quando nós entramos lá em 2017, nunca me esqueço, janeiro de 2017 já começaram os grandes desafios da nossa vida, né? A gente já enfrentou enchente, depois veio situações de Raul Brasil, depois veio pandemia, veio Covid. Então, assim, eu confesso que a gestão Rodrigo Axuxi foi uma gestão cheia de desafios e que a gente teve que ter muito preparo ali, tanto psicológico, tanto um apoio ali. A gente sempre é muito apegado também a Deus, a gente acredita muito nisso, a gente tem a fé e também a nossa sabedoria de saber o que a gente estava enfrentando. Então, quando nós entramos lá em 2017, aconteceu tudo isso, mas hoje eu também me sinto realizada, porque a gente conseguiu também fazer muitas entregas para a nossa cidade. Se desse, claro, a gente ficaria aí muitos mais anos, porque a nossa cidade é como se fosse a nossa casa, né? A gente tem uma constante transformação que a gente tem que realizar, sempre tem as manutenções, sempre tem coisas que a gente quer modificar, tem muita coisa ainda para a gente conseguir entregar em Suzano, mas o que o prefeito Rodrigo, junto com todos nós, conseguimos realizar, a gente conseguiu estar trazendo o orgulho de ser suzanense, tantas coisas que a gente conseguiu entregar, obras que estavam paradas, a gente conseguiu tirar do papel. Então, para nós, assim, é algo que a gente se sente realizado e de dever cumprido aqui durante a gestão. E Larissa, nós temos falado muito sobre os principais desafios de Suzano. E eu queria que você falasse, principalmente quando se trata de questões envolvendo os direitos das mulheres, quais são os desafios principais que hoje a cidade enfrenta? Olha, essa parte das mulheres, desde o primeiro ano da nossa gestão, a gente sempre vem buscando, né, projetos que a gente consiga fomentar essa parte de políticas públicas para as mulheres. Agora, a gente conseguiu inaugurar uma clínica da mulher, uma clínica especializada, onde a gente superou, inclusive, os atendimentos que a gente imaginava, que antes a gente tinha uma meta aí de ter 150 atendimentos no mês. Em um único mês, a gente já conseguiu realizar 250 atendimentos. A gente conseguiu trazer toda a parte de dignidade de exames, como, por exemplo, mamografia. E aí, trazendo para esse mês da mulher, que a gente fala sobre também das nossas lutas, a conscientização, né, do motivo do Dia da Mulher, mas a gente tem muita preocupação com a saúde da mulher. Então, a parte de Expresso Mulher que a gente tem na cidade, de fazer exame de Papa Nicolau, as mamografias, ultrassom, o cuidado da saúde da mulher, a gente preza muito disso. Então, a gente teve agora ali há um mês, né, que a gente concretizou essa inauguração e os resultados estão sendo bastante positivos. E neste mês de março, a gente tem bastante novidades lá para a Clínica da Mulher, que aí, se você quiser, eu conto aqui para vocês também. Não, você já pode falar se você quiser. Então fechado. A gente já aborda tudo isso. E fora a Clínica da Mulher, que aí eu vou contar para vocês aqui o que vai acontecer especialmente nesse mês, a gente tem diversos projetos especiais que a gente preza ali na parte da mulher sobre empoderamento, empreendedorismo. O SASP realiza projetos especiais na parte do desenvolvimento com os cursos.
cursos, tem parceria com o Sebrae, com o Senai, com o Senac. Então, a gente preza muito essa parte para o desenvolvimento profissional da mulher. Agora, nesse mês, a gente vai ter aí também atividades junto com o Sebrae, mais para o final do mês, de parte de empreendedorismo, essas coisas. E fora isso, a gente está também com uma nova edição do Promotoras Legais Populares, onde a gente capacita mulheres. E é incrível, Léo, esse curso que tem a duração aí de 8 meses e a gente realiza através do SASP. Agora estaremos acoplando no Departamento da Mulher, que também é mais uma novidade que a gente tem aqui na nossa cidade. A gente vai estar inaugurando agora no dia 8. Nós vamos estar juntando todos os projetos voltados para mulheres e o PLPs, que é as Promotoras Legais Populares, é um desses, onde a gente fala de diversos assuntos e a gente passa todo o conhecimento e transforma uma mulher onde ela entra no primeiro dia de aula de um jeito e sai depois de 8 meses de outro. O PLP, na verdade, é até é bem especial para você. Você gosta, dá para ver o seu olho brilhando quando você fala sobre esse curso. Fala um pouco mais sobre ele, assim, sobre o que é abordado, sobre a importância. A gente sabe que as inscrições já se encerraram, mas o PLP continua depois, nos próximos anos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, como é que funciona, o que é ensinado ali, principalmente sobre questões de direitos e garantias de direitos das mulheres. Bom, o PLP, ele ficou em outras gestões paralisado. E aí, esse foi uma das conquistas também que nós tivemos aqui com o governo do Rodrigo. Quando nós assumimos, foi um dos primeiros projetos voltados para as mulheres que nós abraçamos, né, junto com ali a doutora Sandra Nogueira, que também é a minha coordenadora lá do PLPs, e porque a gente viu a importância desse projeto que estava parado há mais de 11 anos. E aí a gente viu o quanto era importante a gente voltar com isso e ter o apoio do poder público, né? Então, assim, eu espero que outras gestões aí futuras continuem com projetos como esses, porque ele é muito valioso, porque as mulheres, elas ali nas capacitações que elas têm semanais, elas não falam só sobre violência contra a mulher, que é um dos assuntos, né, que a gente traz em pauta também, sobre denúncia, sobre a violência da mulher, onde a gente tem hoje equipamentos aqui na nossa cidade, como a Patrulha Maria da Penha, que é referência, nossos CRAS, a gente tem o CRAVE, a gente tem o Departamento agora da Mulher, a Sala Rosa, a Delegacia da Mulher, OAB. Então, a gente tem diversos equipamentos que dá esse apoio e esse acolhimento. Então, é um dos temas. Mas, fora isso, a gente ensina essas mulheres, compartilha conhecimentos de advogados, juízes, mídias sociais. A gente fala de tudo, inclusive até a parte de direitos de meio ambiente. Então, a gente conversa sobre diversos temas que as mulheres estão preparadas a falar de tudo e mostrar para a sociedade que elas podem, sim, ter a sua voz, o seu empoderamento. Então, o PLP é algo assim que a gente consegue transformar mulheres. Aí é muito bom ter um programa assim que ajuda também, principalmente em vários setores da vida da mulher. E é o que a gente falou também um pouco do SASP, desse desenvolvimento de geração de renda, muitas vezes também, para essas mulheres alcançarem a independência financeira. E daí a gente falando ainda um pouco sobre essa trajetória em Suzano, um dos momentos mais desafiadores também que vocês passaram nos últimos anos foi tanto a pandemia, como você citou, e também as enchentes que atingiram, por exemplo, a cidade em março do ano passado. Quais são as suas principais lembranças desses momentos? A gente sabe que é difícil, mas como foi passar por esses desafios? Você acredita que vocês, como gestores, inclusive, saíram mais experientes, mais fortes e mais... talvez sábios até desses momentos? De tudo que a gente passa, né, Léo, dessas tragédias, né, que a gente pode considerar, como eu comentei aqui, pandemia, foi mundial, né, foi muito difícil. Eu perdi meu pai na pandemia, é um dos momentos, né, mais tristes da minha vida. E aí a gente quando a gente se depara com uma enchente. Eu e o Rodrigo somos pessoas que a gente tem muito empatia. Quando acontece alguma coisa de enchente, você não vai ver eu e o Rodrigo na nossa casa. A gente vai estar lá junto com a população, junto com toda a nossa equipe. É claro que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas assim, falando sobre enchente, o que a gente tinha lá em 2017, que eu nunca me esqueço, que em janeiro de 2017, o primeiro mês ali da nossa gestão, eu já me deparei com uma enchente, onde eu tive que dar amparo para as pessoas, onde a nossa cidade não tinha uma manutenção, uma zeladoria,
E aí a gente viu que ao longo desses quase 8 anos, a gente conseguiu fazer um trabalho de prevenção das enchentes, onde bairros que enchiam, hoje não enche mais, né? E aí a gente está também brincando bastante com a natureza também. A gente tem um pouco de culpa nisso, né? Onde a gente tem a parte de desmatamento, a gente também não contribui com essa parte, e está vindo aí temporais fora do normal, e a gente acompanha muito com a nossa equipe de defesa civil. E toda vez que acontece isso, eu e o Rodrigo, a gente tem muita empatia junto com a nossa equipe, nós vamos para a rua, a gente acolhe as famílias junto com a assistência social, do que for necessário. Nossa equipe de zeladoria está lá junto também, defesa civil. Então é algo que, assim, nos entristece, mas a gente nunca deixa de acolher aquelas pessoas da melhor maneira. Sim, e até essa questão de prevenção tem uma parte que também é responsabilidade da população. A gente vê muitas vezes, infelizmente, por exemplo, o Rio Una cheio de lixo, o pessoal joga muito lixo. Você falou da questão da zeladoria, mensalmente quase vem às vezes um relatório da Secretaria de Comunicação falando que foram tiradas toneladas de lixo dos rios. Então a gente sabe que também tem uma parte que é responsabilidade da população de cuidar, para que a gente não venha a ser prejudicado por isso, o centro não venha a ser prejudicado por isso, os bairros também não venham a ser prejudicados por isso. Léo, esse é um dos pontos que mais também me incomodam. Outro dia eu estava andando, aí uma pessoa pegou e jogou uma latinha assim pela janela do carro. Aí eu falei, poxa vida, aí essa latinha vai para onde? Vai para os bueiros. Sim. Dos bueiros, a gente, como você disse, vocês recebem, né, os releases e sabem quantas toneladas a gente tira de sujeira dos bairros, dos rios. Marginal do Una é uma constante manutenção que a gente tem que realizar, e eu sempre falo, para uma cidade prosperar, gente, para uma cidade ser boa para a gente se viver, a gente não tem que culpar só o poder público. O poder público tem as suas atribuições, as suas atividades, né, os seus deveres, mas nós, como cidadãos, a gente também tem a nossa parte. Por exemplo, eu cuido também da parte de praças, algumas roçagens e tudo mais, em parceria com a equipe de zeladoria do nosso secretário Samuel, que também executa um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Mas a sua calçada não é um dever do poder público, sendo que muitas vezes nós vamos lá e limpamos, mas é um dever do dono da casa limpar essa calçada, mas muita gente coloca isso, a culpa no poder público. Nós estamos aí passando por um período aí de dengue. É responsabilidade do poder público tomar as ações de prevenção, como o município está realizando, mas também é nosso dever como cidadão também cuidar, né, de água parada, cuidar da sua casa, porque o mosquito, ele voa. Eu não sei se você está cuidando da sua casa direito e vai passar lá para a minha. Então, não é o poder público só que tem que ter a responsabilidade, todos nós. E o sucesso de uma cidade é isso, é essa parceria, poder público, poder privado e a população também, aí a gente consegue um sucesso. Sim. E Larissa, agora falando também sobre algumas coisas bem boas, a gente já falou bastante sobre algumas das programações preparadas para esse mês da mulher. Março a gente celebra o mês da mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o SASP abriu inscrições para o 4º encontro do Constelação Familiar na Prática. Eu queria que você comentasse um pouco, muitas pessoas não conhecem, mas como funcionam esses encontros, como surgiu a ideia de oferecer esses encontros e como tem sido até mesmo os relatos das mulheres participantes dessas oficinas. Lá no SASP a gente tem essa linha de projetos especiais. E lá a gente realiza muitas atividades exclusivas, onde a gente consegue fazer rodas de conversas, a gente tem todo o apoio de profissionais, voluntários, psicólogos e pessoas que atendem ali os nossos projetos. Além da parte da constelação familiar, onde as pessoas se encontram, e é um momento onde pessoas que ali estavam fechadas começam a refletir também muito sobre a vida e começam a se abrir mais. Eu acho que hoje em dia a gente tem que cuidar muito dessa parte de saúde mental, que é também uma das pautas desse mês, em referência da mulher. A gente vai ter palestras junto com a nossa Secretaria de Saúde, né, para falar sobre a parte psicológica, saúde mental. Acho que então esses encontros são maravilhosos para a gente falar com o nosso interior, que muitas vezes a gente só quer cuidar dos outros e esquece do eu. Então é algo que a gente realiza lá no SASP, diversos temas relacionados a essas rodas de conversas. E um ponto que a gente vai ter também no SASP, que nós temos já algumas edições, é o Mulheres Fazendo História na cidade de Suzano, onde a gente abre uma votação popular, onde a população
população escolhe 8 mulheres que tiveram uma importância, uma relevância na cidade, que têm as suas histórias de qualquer segmento, e são histórias lindas, maravilhosas. Legal. Que a gente começa a conhecer. E aí a gente agora conseguiu fazer já essa eleição, né, das mulheres, a votação. Nós conseguimos deixar as 8 primeiras mais votadas. Vamos agora realizar um trabalho aí de entrevistas com essas mulheres, e no começo de abril a gente realiza o evento de homenagem para essas mulheres, porque a gente não pode deixar também de registrar essa história de mulheres que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Então, acompanhem lá com a gente também, são histórias incríveis, maravilhosas, de mulheres de diversos segmentos, seja eles voluntários, mães e etc. Muitas coisas bacanas. E é muito legal porque muitas vezes é aquilo que a gente falou, um pouco dessa parceria do poder público com a população, porque são histórias que comovem, mas muitas vezes o poder público não tinha conhecimento, não tinha como chegar até eles, e agora você chega a conhecer essa história e pode levar essa história a um nível maior. Muitas vezes essas pessoas fizeram grandes coisas, tiveram um impacto grande na vida dos bairros, muitas vezes. E é muito legal uma iniciativa como essa. E valorizar, né, Léo? A gente tem que ter homenagens, assim, é super, né, bonito a gente ter homenagens depois que a pessoa parte, mas é tão gostoso a gente receber homenagem em vida, né? Nossa, é muito valioso isso. E aí muitas histórias estão lá escondidas, então a gente traz isso pra gente mostrar o quanto aquela mulher é importante para a sociedade. Sim. E daí a cidade também de Suzano vai ter uma programação especial voltada até, não é uma questão cultural assim também, o Parque Max Pfeffer vai estar cheio de atrações musicais, vai ter roda de samba, vai ter o Rock no Parque voltado para as mulheres também. Eu queria que você falasse também um pouco como essas apresentações e realizações culturais voltadas ao público feminino, qual o impacto que isso tem na cidade? Olha, Léo, a gente vai ter uma extensa programação durante esse mês, né, que a gente fala o mês referência da mulher, sendo que eu sempre defendo, o Dia da Mulher é todo dia, porque no dia 8 muita gente até vem, né, com aquela parte, parabéns pelo Dia da Mulher, aí eu fico refletindo assim, parabéns, poxa vida, é tanta luta, todo dia a gente continua lutando, né, então, mas assim, é mesmo, eu sempre reforço, é a conscientização, nós continuamos aqui lutando, então a gente tem uma programação extensa, mostrando a presença da mulher ali na sociedade, para a parte cultural. Já começamos nesse final de semana passado com atividades culturais no parque, a Secretaria de Cultura, através da nossa secretária Márcia Berlamino, ela está bem presente nessa parte culturais desse mês da mulher, então vai ter várias atividades no parque. Fora isso, a gente vai ter atividades exclusivas na parte de prevenção da saúde, como comentei, esqueci até de passar aqui a programação. Sim. Clínica da Mulher, no dia 8, vai ter atividades especiais voltadas para a mulher, e durante todo o mês também. Clínica da Mulher, durante o mês de março, nós vamos estar saindo de 20 mamografias realizadas, nós vamos para 50 mamografias, nós vamos estar totalizando aí durante o mês mais de 1.000 mamografias realizadas para as mulheres, porque é muito importante isso. Acompanhamento, lá no dia 8, nós vamos estar fazendo 150 ultrassons de mama, transvaginal, pélvico, para mulheres que já estão ali sendo encaminhadas das UBS para a Clínica da Mulher. Então a gente tem um período da manhã, um período da tarde. A gente tem participação livre de mulheres que queiram regularizar, atualizar o seu Papa Nicolau, que é o exame de prevenção mais importante que uma mulher tem que fazer. E sabe, Léo, eu ando muito pelas ruas. E aí eu vou conversando com uma mulher aqui, outra ali, e aí a gente entra nos nossos assuntos aí, sobre nossos exames, essas coisas. E o outro dia, uma colega pegou e falou assim, faz mais de 3 anos que eu não faço Papa Nicolau. Eu falei, vem cá, mas por que você não faz? Porque, aí eu pergunto, né? Eu falei, por quê? O sistema de saúde não te proporciona isso ou porque você não foi? Ela, não, porque eu não fui. Eu falei, então parou, você tem que ir lá, porque nós temos maneiras de você se cuidar. E a gente tem, assim, Expresso Mulher. Toda vez tem eventos aos sábados, porque mulheres que trabalham durante a semana, às vezes conseguem só ao sábado, e sendo que saúde é prioridade, então todo mundo consegue sair um pouquinho mais cedo do serviço para ir fazer seus exames. Então no dia 8 nós vamos ter também coleta de Papa Nicolau livre, é só chegar lá no Clínica da Mulher, já vai realizar, e fora isso também palestras que a gente vai ter junto com as nossas psicólogas e a parte da saúde mental também, e fora também os atendimentos de consultas, então tem
Bastante coisa, principalmente na área da saúde, né? Que, como você falou, é uma área que a gente tem que priorizar bastante sempre. É que a mulher tem que estar bem. A mulher tem que estar bem porque tem que cuidar da família, tem a parte de trabalho, a pensar na política, se inserir na sociedade. Então, a nossa saúde tem que estar em dia. Tem muita coisa para conseguir conciliar tudo isso, né? Isso. E falando até, inclusive, sobre essa questão de participação na sociedade e na política, tem uma expectativa muito grande, até uma torcida da população sobre o seu futuro na política. Eu queria que você contasse pra gente, você no futuro pretende concorrer a um cargo eletivo? Olha, Léo, a política é algo que me chama bastante atenção. E durante todos esses anos, né, acompanhando, meu bisavô foi político e acho que tá ali, a gente sempre fala, tá no sangue, mas não é só estar no sangue, você tem que gostar e entender o verdadeiro sentido da política. Muita gente fala assim, e os políticos aí são todos corruptos e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que alimentar a política para a política do bem, porque através dela a gente consegue ajudar muita gente com a verdadeira essência da política. Então é isso que eu trago pro meu lado, assim, poxa, eu posso estar inserida na política para eu fazer projetos bons para a sociedade. Muita gente pode falar assim, isso daí é o que todo mundo fala, mas é o que eu acredito. Então eu vejo que a gente pode sim, sempre ter uma política boa, uma política onde a gente consiga inserir projetos bons para a sociedade, políticas públicas para a sociedade, tanto para homens, mulheres, para a sociedade como um todo, não só defendendo o lado da mulher. E é algo que me chama bastante atenção e eu vejo que eu consigo, junto com o Rodrigo, também seguir aí outros rumos na parte da política, sim. Então já algo interessante, mas pretende no futuro próximo, a gente sabe que agora não dá, né? Quem sabe seja um cargo de vereador, ou você pensa também no cargo de ainda prefeito? não penso assim, não tenho esse desenho na minha mente, Léo, até porque eu sou muito grupo, sou muito time. Lógico, primeiramente eu tenho, né, que querer isso, sim, né, exatamente. ter uma vontade, então tudo vai depender do meu momento da minha vida, mas é algo que tudo pode a gente conversar, pra gente seguir. É como eu disse, sendo bom para a cidade, sendo bom para o grupo, a gente tem que seguir. Eu acho que a gente não pode ter também decisões individuais, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ser vereadora, eu quero ser prefeita, mas às vezes é uma vontade individual, você tem que estar preparado para isso, você tem que saber se o momento é aquele, tem que pensar em várias variáveis para você também estar ali inserido naquele momento e se lançar candidato a algo. E você acredita, Larissa, que a sua trajetória tem incentivado uma maior participação feminina nas atividades políticas, seja aqui da cidade ou muitas vezes, igual a gente falou que algumas programações, algumas atividades de Suzano se tornaram referência principalmente na região e até mesmo no estado. Você acredita que isso tem incentivado uma maior participação feminina nas políticas públicas? Olha, Léo, isso daí é muito gostoso, a gente, né, incentivar pessoas, né, pro bem, né, então isso daí é muito gostoso. Esses dias mesmo eu estava saindo de um estabelecimento e encontrei uma mulher, ela parou, ela falou assim, nossa, eu queria muito te conhecer, porque você envolve muitas coisas na minha vida e tudo mais. Aí depois eu fui embora, eu fiquei refletindo, eu falei, olha, sem perceber, a gente consegue mover a vida de algumas pessoas com palavras boas, com ações boas. Então isso é muito gostoso para minha vida, porque na verdade a Larissa é sempre a Larissa de sempre, do meu jeito que eu sempre fui. Depois desse ciclo nosso, meu e do Rodrigo passar, eu vou continuar sendo a mesma Larissa. Então é gostoso ouvir isso, porque aí a gente fala, poxa, eu estou deixando a minha essência com as pessoas, aquilo que meu pai, minha mãe me ensinou, eu estou passando isso para as pessoas. Então isso daí é marcante para minha vida, sim, e é muito gostoso a gente poder incentivar outras pessoas a também estarem juntos. Eu sempre falo, né, é tão gostoso quando alguém fala assim, olha, copiei o seu projeto. Eu falo, gente, tem que copiar mesmo, né, porque tem gente que fala assim, nossa, copiou meu projeto, olha lá, não tem criatividade. Não, gente, se o projeto é bom, tem que copiar, a gente tem que multiplicar as coisas boas, né, então é assim que eu imagino para a vida. E você também, além de tudo isso que a gente falou, você também é presidente do PL de Suzano. E sabe-se que as últimas eleições foram, na verdade, grandes eleições para o partido. Teve a reeleição do prefeito Rodrigo Axuxi com votação recorde e também 7 vereadores eleitos na Câmara, mas apenas uma mulher.
Eu queria que você falasse um pouco quais são as expectativas para as montagens de chapa para vereadores, principalmente agora em 2024. E você acredita que o número de cadeiras do partido vai aumentar na Câmara esse ano? Olha, eu vejo que tem bastante pessoas ali, pré-candidatas, que estão com potenciais enormes. É isso que o PL busca aqui na nossa cidade. A gente busca muito a qualidade, porque estar ali numa cadeira de vereador é uma responsabilidade muito grande. Você está sendo um representante ali da sociedade, um fiscalizador. Então, assim, a gente preza muito essa parte da qualidade. E durante todos esses anos, eu venho incentivando muitas as mulheres a estarem presentes também na política. E lá atrás, a gente ficava assim, poxa vida, não tem, tá faltando mulher e não sei o quê. Hoje, o cenário mudou. As mulheres estão se prontificando a falar, eu quero ser candidata, eu quero estar na política, eu tenho projetos bons, eu tenho ideias boas. Então, agora, dessa eleição, o cenário está mudando um pouco. As mulheres estão se posicionando e isso me deixa muito contente, né? Porque aí eu tô vendo quantas mulheres vão estar lá lutando numa Câmara de Vereadores para que a gente tenha uma cidade boa, representantes boas. Então, eu imagino que o número de mulheres vai aumentar, sim, e é o que eu venho batalhando durante todo esse tempo. Inclusive, era uma pergunta que a gente tinha para fazer para você. Qual a estratégia? Porque a gente sabe hoje, por exemplo, na Câmara de Suzano, são 19 cadeiras, mas apenas uma era ocupada por uma mulher, inclusive do PL, a vereadora Gerice, mas o que tudo indica, ela está de saída do partido. E eu queria saber qual a estratégia do PL para conseguir também chamar. Tem essas mulheres que têm se prontificado, mas às vezes o PL já tem pensado em algumas mulheres específicas. Como é que vocês conseguem chamar, incentivar cada vez mais essa participação política, muitas vezes até incentivar esse desejo de fazer parte dessa mudança na política da cidade? Eu recebo, Léo, muitas mulheres que conseguem, né, pedem para conversar comigo, para falar questões políticas também, a partir também do trabalho que eu executo aqui na cidade. Então, sento com elas e elas começam a falar, poxa, eu tenho um projeto assim, assim, assado, e eu quero implantar esse projeto, eu quero fazer a diferença. Então é isso que a gente veio fazendo durante todos esses anos, não é algo que a gente está montando uma chapa agora e vamos escolher uns nomes aqui. Eu acho que está sendo assim, as mulheres estão vindo, os homens, né, juntos ali também, mas agora focado na parte da mulher, elas estão se prontificando. Então isso daí é algo que não foi de agora, né, é um trabalho que a gente vem construindo, e a estratégia é esse, eu comunicar com as mulheres mostrando que elas podem, e elas saírem ali daquele mundo delas de medo, de, poxa, mas será eu uma política? Claro que você pode, eu sempre falo isso para as mulheres, você tem a mesma competência e capacidade de qualquer outro homem. A gente não vem buscando uma sociedade de igualdade? Então vocês podem. Então acho que tirando esse medo, colocando para elas que elas também têm sabedoria, que elas também podem estar lá num cargo, podem representar uma sociedade, e eu acho que tudo isso daí que a gente vem trazendo ao longo dos anos está tendo reflexo agora. E a gente fala muito sobre essa questão da participação da mulher, mas a gente sabe também que muitas vezes é muito difícil para algumas mulheres, porque a gente falou sobre mulheres que trabalham em tempo integral, mulheres que têm que conciliar, às vezes são responsáveis pela gestão do seu lar, muitas vezes algumas mães solteiras. Como fazer com que essas mulheres elas se engajem na política, também de forma a aumentar essa participação até na disputa dos cargos eletivos? Léo, nossa vida não é fácil. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque nós mulheres, assim, olha, eu sou apaixonada por vocês homens, mas assim, eu acho que nós temos aqui algo a mais, a gente consegue se multiplicar. Às vezes a gente tem ali, o nosso trabalho durante o dia, a gente pensa na família, pensa na casa, a gente vê se o cachorrinho tá faltando a comida, mas assim, por exemplo, em casa, eu e o Rodrigo, a gente divide tarefas, porque eu falo, do mesmo jeito que eu tenho as minhas responsabilidades de trabalho, ele também tem. Então a gente divide. Eu acho que hoje a sociedade está indo mais para esse lado do homem também entender, né? Até a parte da desconstrução do machismo, porque antigamente a gente vivia numa sociedade onde assim, o homem chegava do trabalho, sentava no sofá e me sirva. E recebia as coisas na mão. Sim. Eu acho que com o tempo a gente vem desconstruindo essa sociedade, trazendo, né, para o lado da igualdade, e a gente divide tarefas. Eu acho que é isso que a mulher
vai conseguindo. Mesmo assim, eu vejo que nós mulheres ainda somos bastante sobrecarregadas, porque eu acho que é do nosso interior ali, do cuidado, de deixar o nosso lar sempre em harmonia. Eu acho que tá da nossa essência, né? Mas a gente tem muita responsabilidade, só que eu vejo que a gente consegue dar conta super fácil. Se a mulher quiser estar na política, ou onde ela quiser, a gente consegue dar conta. E por fim, eu queria perguntar também, na última semana, o ex-secretário de Saúde agora, o Pedro Isch, deixou a secretaria, a pasta, e voltou para a Câmara de Vereadores. E a gente sabe que isso ocorreu porque ele é tido como pré-candidato à prefeitura em 2024 pelo PL. E eu queria... Foi até uma indicação, inclusive, do prefeito Rodrigo Xuxo, mas como você destacou também, não é algo que é tomado somente por ele, é uma indicação e o partido tem que resolver também. E eu queria que você falasse um pouco por que o PL aceitou a indicação do Pedro Isch, por que o secretário da pasta de saúde, que a gente sabe que muitas vezes é uma pasta que está mais suscetível a críticas, porque é sempre uma pasta muito sensível, são de questões, assim como segurança, a gente sabe. Então, como foi essa escolha? Como foi a discussão até chegar ao nome do Pedro? Bom, tudo isso que você comentou, Léo, são várias variáveis para chegar em um nome, né? Aquilo que eu comentei, não é simplesmente uma pessoa querer e falar, eu vou ser pré-candidato a prefeito e vamos lá. Não, tem toda a variável de grupo, né? Para mim, quando nós realizamos o convite para o Pedro estar vindo para o PL, foi uma grande satisfação, porque nós estamos fortalecendo o nosso time, porque o Pedro também estava exercendo um trabalho na cidade, um desafio muito grande. O Pedro já era vereador licenciado e foi convidado a estar à frente da pasta da Secretaria de Saúde num dos momentos mais caóticos do nosso mundo, né, que foi na pandemia. E ele aceitou esse desafio. Ele poderia muito bem pegar e falar, não, eu não vou aceitar esse desafio, que é muito, né? E ele aceitou, claro, com todo o nosso apoio, o Rodrigo, eu, toda a equipe, apoiando, porque a gente sabe que a pasta da saúde é uma pasta muito sensível, como você disse, além da segurança, a educação, são pastas bastante complexas, né, na sociedade, né, porque saúde é algo onde todo mundo vai para um pronto-socorro, mas ela não vai lá porque ela está feliz, ela está precisando, né, de um cuidado, e a gente sabe o quanto que é difícil, e por mais que os profissionais se desdobrem, é complicado. Então, assim, o Pedro foi colocado nesse desafio, e ao longo do tempo que ele ficou à frente da pasta da saúde, ele foi se mostrando que ele estava ali porque ele queria estar ali também, aceitando esse desafio, que não foi fácil, com todo o nosso apoio. Então, aí com isso que a gente foi vendo se ele ia ter o seu perfil ali para estar como pré-candidato com a gente. Então, teve várias variáveis, né? Não foi simplesmente o Rodrigo acordar e falou, vai ser o Pedro. Não, Pedro, conheço ele há quase 2 décadas também, mas se nele não tivesse perfil, com certeza ele não seria. Mas ele veio se mostrando o quanto que ele estava ali dedicado junto com o nosso time, o quanto que ele estava ali disposto a enfrentar os desafios e ter ali a vontade também de estar junto para fazer a diferença, para a gente continuar os nossos projetos da nossa cidade, porque a gente vê que a nossa cidade tem que sempre estar avançando, né? Então, a gente entende que a gente precisa de alguém do time que já vivenciou todos aqueles projetos nossos, para não ser uma pessoa que vai falar, eu não vou dar continuidade nesse projeto bom porque era da outra gestão. Não, poxa, a gente não tem essa visão. Então, o Pedro vem para ele dar essa continuidade dos projetos bons que o Rodrigo está colocando aqui na nossa cidade, para a gente continuar. Tem tantas coisas que a gente ainda precisa avançar aqui na nossa cidade. Ele vai estar realizando isso com muita maestria, com todo esse preparo que ele teve aí. Na verdade, foi todo um laboratório dentro da Secretaria de Saúde, né, que é a pasta bastante crítica ali, e ele aceitou esse desafio e a gente viu o quanto que ele ficou preparado junto com o nosso apoio para ele estar concorrendo a este cargo. Hoje ele está como nosso pré-candidato e tem o nosso apoio. E você, dá pra gente pensar numa vice-mulher? Talvez. Olha, na verdade, sim, você sabe que eu sou super adepta às mulheres, né? Por mim, tem candidatas mulheres. Claro que se o cenário fosse ali de uma mulher também, a gente estaria junto, mas tudo foi para que fosse o Pedro e eu estou super junto com o grupo com isso, né? O meu particular também estou ali junto com eles, mas
se for necessário, ainda a gente está estudando ali a maneira de quem vai ser o vice, mas com certeza não vai ser assim da noite para o dia que a gente vai acordar e decidir. Na verdade, a gente está avaliando toda uma questão também de preparo da pessoa, porque ser vice também é uma responsabilidade, né? Na falta do prefeito, a pessoa também tem que ter qualidade ali para assumir uma cidade. Então, a gente tem que pensar em vários fatores também. E estão 7 meses até as eleições, ainda tem as convenções antes, mas... Tem no meio do ano. No meio do ano, daí tem um tempinho ainda para resolver, né? E tem muita gente boa na nossa cidade, né, Léo? Então, assim, tem muita gente competente. Pena que tem que escolher só um, né? Mas tem muita gente competente que a gente tem ali no time, na cidade, que são grandes nomes que podem estar ali concorrendo à vaga de um vice-prefeito. Perfeito. Primeira dama, eu agradeço muito essa entrevista, agradeço muito a sua presença e eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais, principalmente falando sobre sua expectativa a respeito desse mês da mulher, o que você espera de toda essa programação que a cidade de Suzano terá. Bom, Léo, esqueci de contar aqui a novidade, contei de uma forma muito rasa. Na sexta-feira, dia 8, nós vamos estar inaugurando o nosso Departamento da Mulher aqui na cidade de Suzano, algo que a gente vinha trabalhando muito forte com o nosso prefeito, e aí ele conseguiu, junto com toda a equipe, para que a gente pudesse esse sonho virar realidade. Então, estou muito contente com essa conquista também, junto com todo o time. Nós vamos ter lá bastante atividades, vamos juntar todos os nossos projetos. Então, todos vocês convidados aí também a estarem com a gente na inauguração do Departamento da Mulher. Muita coisa vai vir, muitos projetos bons também daí. Falar para as mulheres que acompanhem, né, todas as atividades especiais durante o mês de março, mas não deixe de se cuidar durante todo o ano, e convidar todos também, porque o próximo mês, aniversário de Suzano, temos programações especiais que vocês também já estão aí divulgando. Então, vai ter festa, vai ter Expo Flores, mas nunca a gente deixou de trazer a solidariedade da nossa cidade, que leva essa bandeira na alma da cidade. Então, a gente tem a parte social, trocas de ingresso, arrecadação de alimentos, e esse ano, com uma novidade, nós vamos ajudar também o nosso Hemocentro, que também é muito importante. Então, a gente pede para que todos participem, que não é somente diversão, na verdade, a gente está prezando a solidariedade na nossa cidade. Então, eu convido todos e deixo o meu recado especial para todas as mulheres aqui da nossa cidade, para que elas não se escondam, para que elas sempre mostrem que elas podem, que elas são importantes para a sociedade, e que nós somos a maioria, né, gente? Mas nós estamos aqui enfrentando sempre, né, tendo nossa luta, mas que a gente é muito importante para desenvolver projetos muito importantes aqui para a nossa cidade. Primeira dama, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa entrevista e muito obrigado a você que nos acompanhou até o final desse bate-papo. O meu agradecimento e até a próxima.